Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma Speed Talk da AEMinho. Hoje recebemos Nuno Salgado, do Grupo R, que nos vem falar sobre a imutabilidade de dados. Antes de dar início à sessão, e em nome da AEMinho, queremos agradecer a disponibilidade do Nuno em realizar esta Speed Talk, onde vamos perceber o que são os dados imutáveis, quais as vantagens de os usarmos e onde os devemos aplicar. E, portanto, passo a palavra ao Nuno. Obrigado. Bom dia. Como disse a Filipe, o meu nome é Nuno Salgado. Eu estou aqui em representação do Grupo R e mais concretamente de uma das suas empresas, a R Technology, que é a vertical da empresa ligada à área das novas tecnologias. Fazemos consultoria em todo o tipo de novas tecnologias, desde um servidor até um backup, digamos assim, que é uma das coisas que vamos falar hoje. Eh, Agradecemos o convite à Raimin, como já disse, e agradecemos a presença de todos, porque este tipo de conteúdos são importantes para as organizações e vocês vão perceber porquê. Os que já se percebem vão confirmar, os que ainda não têm uma noção de que poderão ser os dados imutáveis e qual a importância da imutabilidade de dados, vão perceber, espero eu, no final. Se não perceberem, por favor, façam perguntas da sua importância. Este tipo de speed talk, normalmente, pelo que a Amy costuma fazer, teremos uma conversa em que eu vou fazer uma breve apresentação, espero não ser muito chato, sobre o tema, de 30 minutos, sensivelmente, um bocadinho mais, e depois vocês fariam as questões que estivessem relacionadas com o tema, ou outros, o que quiserem perguntar. Para não tornar isto muito, muito chato, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, interrompam-me à vontade, não há problema. Eu já trouxe os slides que assim não me perco e consigo parar, andar para trás, para a frente nos conteúdos, de forma a poder tirar todas as dúvidas, porque o tema, parecendo uma coisa simples, pode se tornar um bocado chato e se vocês ajudarem, eu vou tentar ser o menos técnico possível. Se andar muito rápido, por favor, chamem-me a atenção, está bem? Ok, eu penso que podemos começar. Posso começar por dizer que estamos na informática já há muito tempo, na F-Technology, e eu já desde há mais de 20 anos que trabalho com informática, e este é um tema que é falado há pouco tempo, mas que é de facto muito importante para as organizações, e vamos então perceber porquê, ok? Então, vamos fazer um enquadramento primeiro inicial para depois aprofundarmos o tema principal. Nos dias de hoje, todos vocês sabem, a informática está em todo lado. É praticamente impossível acordarmos e deitarmos sem passar por inúmeras situações em que a informática está presente, mais ainda nas organizações, porque tudo que é dados informáticos são guardados pelas organizações e são muito importantes para as mesmas, e por esse motivo os dados vão se acumulando, vão aumentando, as organizações vão precisando cada vez mais deles, porque cada vez menos há informação em papel, tudo está informatizado, tudo está guardado em discos e tudo é processado por computação. Os outros formatos antigos de escrever num livro e de guardar num arquivo, em algumas situações continuam a ser utilizados, mas o mais normal é estar tudo em computador. Isto leva-nos a quê? Os dados sendo muito importantes para nós vamos ter que os tentar assegurar que podemos usá-los da melhor forma possível. No dia a dia, vocês usam os dados mutáveis, que é normalmente os dados que vocês usam nas vossas organizações, até nos próprios telemóveis, no computador pessoal, nas empresas, esses dados vão sendo gravados, vão sendo redefinidos, vão sendo alterados, uns são eliminados, e esses dados mutáveis não é o que nos interessa neste momento aqui, porque nós estamos aqui para falar de dados imutáveis. E o que serão então os dados imutáveis? São dados que depois de serem gravados não se conseguem ser alterados. Esse é o tema principal desta nossa Speed Talk. Então, falando então das organizações, todos vocês têm milhares de dados, terabytes de dados, gigas de dados, que precisam de guardar e que por algum motivo podem ser perdidos. Há muitas formas de vocês perderem os dados, por acidente, por um erro de software, um erro de hardware, o computador ou o servidor crashou, vocês perdem uma quantidade imensa de dados que vos são muito importantes. E então, o que é que as organizações fazem para conseguir guardar os dados? Fazem backup dos dados, não é? Ou seja, vocês guardam
uma fotografia, digamos assim, da vossa organização em determinado dia para um determinado equipamento. Normalmente fazem os dados, os backups para disco, as cópias de segurança, nós chamamos de backups porque na informática temos sempre a tendência para ir para o inglês. É um erro, mas é inevitável porque quase tudo é feito em inglês. Então, nós guardamos os dados fazemos os backups dos dados, com a ajuda de software, normalmente, e vamos criando várias cópias dos dados para garantirmos que, no caso de um azar, um acidente, seja por maldade ou seja, pode ser mesmo um acidente, muitas vezes os dados são perdidos por acidente, nós vamos conseguir recuperá-los. E os dados são tão importantes que nós normalmente não abdicamos dos backups. Nos clientes é praticamente impossível ter um cliente que não tenha backups, a não ser que ele se responsabilize, mas o mais certo é que ele vai ter backups. Seja para disco, seja para nuvem, podem ser feitos também para tape. Antigamente usava-se mais, volta-se agora a usar novamente por causa dos mesmos, dos backups imutáveis e da imutabilidade dos dados. E o que nós pretendemos falar aqui são os backups que são feitos para disco ou para a nuvem de forma imutável. Porque uma vez que a tape já é um backup à partida imutável, vou explicar à frente exatamente porquê. Ou seja, o que é que nos acontece? Quando nós temos um backup, nós vamos precisar de o recuperar. Em caso de um evento, uma avaria de um hardware, uma corrupção de dados, pode acontecer. Na eventualidade de um ataque informático, também é muito comum e cada vez mais é comum, nós vamos conseguir, através do backup, recuperar os dados da empresa ou os dados de determinado servidor. Às vezes é um ficheiro que é eliminado, outras vezes há mil e uma coisas que podem acontecer e que nos vão impedir de chegar aos dados que queremos, e então teremos os backups para repor esses dados. Os backups devem ser o mais próximos possíveis da data onde estamos para perdermos o mínimo de dado possível. Se um servidor for completamente, ficar completamente irremediavelmente perdido, nós vamos repor um backup. Se ele tiver uma semana, nós vamos perder uma semana de dados, o que em algumas organizações é completamente impossível. E então, vamos criar backups o mais periódicos possível, de forma a perdermos o mínimo de dados possíveis e podermos fazer a reposição dos mesmos. Em teoria, isto pararia aqui, e em caso de um ataque informático, em caso de uma perda irremediável dos dados, nós teríamos um backup para fazer a reposição. E aqui entram os nossos amigos piratinhas informáticos, que o que fazem normalmente, quando nos conseguem atacar as organizações, é encriptar a informação dos servidores e agora, ultimamente, mais recentemente, o que fazem também é encriptar os backups ou eliminá-los, de forma a que nós não consigamos ter uma reposição ou dado nenhum da organização, e assim conseguem nos obrigar ou forçar a pagar os resgates que vão pedindo. Isto acontece muito mais vezes do que vocês imaginam. Temos muitas experiências com clientes. Felizmente que a maioria deles consegue recuperar tudo porque tem os sistemas atualizados e as coisas vão funcionando, mas é muito comum as pessoas perderem irremediavelmente os dados e serem obrigados ou a pagar aos piratas informáticos, é uma decisão da própria pessoa, nós naturalmente não aconselhamos, ou então a perder irremediavelmente os dados. Como é que estes senhores atacam? Estes senhores atacam quando nós estamos indefesos, ou seja, quando nós baixamos a guarda, quer seja na periferia, se não temos uma firewall, se não temos os dados, os updates do Windows, os updates de todos os equipamentos, é por aí que eles entram apanhando brechas de segurança, às vezes numa simples página da internet que está publicada, numa porta que está aberta numa firewall, ou seja, para eles é muito, se eles tentarem e se quiserem realmente entrar nos nossos sistemas, nós não podemos garantir que isso é impossível. Ou seja, há sempre uma possibilidade, por muito que tentemos de proteger-nos, há sempre uma possibilidade deles nos invadirem nos sistemas. E se eles quiserem, garanto-vos que eles vão conseguir. Muitas das vezes eles estão 90, 100, 120 dias dentro dos nossos sistemas antes de realizarem o ataque. Portanto, quer dizer que nós passamos às vezes 3 meses sem saber que estamos a ser atacados
até que eles realizam o ataque final. E quando realizam o ataque final, o que fazem é exatamente encriptar os servidores, deixam-nos um ficheirinho a dizer que para desencriptarmos os servidores nós precisaremos de entrar em contato com eles e depois pedem bitcoins, e é caro. Acreditem que é caro. Não é a única forma que eles têm de nos atacar. Não é, existem outras formas. Uma delas que eles usam muito é o phishing, e o phishing não é de pesca, mas é quase, porque no fundo o que eles fazem é enviam um e-mail contendo código malicioso. Esse e-mail contém sempre, ou quase sempre, um anexo ou um link que nos aparenta ser seguro. Algo, na maior parte das vezes, até vem, entre aspas, de alguém que nós conhecemos, porque eles mascaram o emissor do e-mail. E nós, ao confiarmos no e-mail, o que vamos fazer é abrir esse e-mail, ou o link, ou o anexo, e isso vai despoltar um vírus que ganha acesso ao computador. E depois o que acontece é exatamente o mesmo quando é um ataque feito presencialmente. Vai correr um scriptzinho, vai procurar tudo que é informação, vai encriptar ou eliminar dados. O que é que acontece aqui? Normalmente, há um computador que é atacado de alguém que não tem tanto cuidado ou que é enganado pelo mail e depois ele vai passando para os outros computadores até que eles depois vão ganhar mesmo acesso ao sistema e conseguem fazer praticamente tudo o que querem, e o que querem normalmente é encriptar os dados, ok? E é aqui que entra a imutabilidade. O que é a imutabilidade? A imutabilidade de dados é a capacidade que nós temos de criar estas cópias de segurança dos nossos dados, mas que se tornem imutáveis, ou seja, que não se conseguem eliminar ou alterar. Isto impede que um ataque informático, por exemplo, não precisa de ser um ataque informático, atenção, pode ser, vamos imaginar, alguém que se engana e elimina um backup. Pode ser um erro humano. Pode ser um funcionário que não está contente que vai ser despedido ou que tem algum problema com alguém da empresa e que pode eliminar os backups. Desde que tenha permissões para isso, eu poderia fazê-lo. Pode ser um erro ou pode ser um ataque informático. O que é que acontece nestes casos? Com a imutabilidade dos dados, nós vamos garantir que qualquer uma destas ações não vai interferir com os nossos dados, porque ainda que nos consigam eliminar tudo o que temos em produção, nós vamos pelo menos garantir que temos os dados do último backup, que pode ter sido feito umas horas antes e as perdas são muito, muito, muito menores e neste momento, nos dias que correm, parar uma empresa um dia, 2 dias, 3 dias é praticamente impossível. Ninguém consegue depois retomar o trabalho sem os dados. Há faturação, há dinheiros a receber, há coisas a entregar, há uma série de variáveis que nós não podemos dar ao luxo de ter as empresas paradas, ok? Então, aqui estão os 4 casos mais comuns do que eu estava a falar. Os backups são baseados num princípio muito simples. Uma vez gravados os dados num determinado meio de armazenamento, seja um disco, seja uma tape, seja na nuvem, não vão conseguir ser alterados ou eliminados, seja por agentes externos, seja por alguém internamente que, por algum motivo, ou algum erro, ou algum azar, vai acabar por eliminar estes dados. Ok. Vocês com estes backups imutáveis, digamos assim, conseguimos ter, para além de ter os dados do dia anterior, conseguimos ter várias versões dos dados, porque nós podemos ter backups imutáveis com backups de 7 dias, 15 dias, seja... Portanto, nós, ainda que o que queremos não seja do dia anterior, que seja do outro dia, nós conseguimos manter algumas versões dos backups, o que quer dizer que se quisermos repor alguma coisa anterior, também vamos conseguir fazer. Isto para nós ajuda-nos porque muitas vezes faz-se um backup sem se saber exatamente que há um ficheiro que foi alterado. Por exemplo, na terça-feira alguém altera um ficheiro, o backup de terça-feira é feito com o ficheiro já alterado, né? Se nós pretendermos o ficheiro de segunda, se não houvesse esta questão de podermos ter versões diferentes de backups imutáveis, nós só iríamos ter o backup de terça
e com isso íamos perder a alteração do ficheiro que foi feita que queríamos recuperar. Isto é um bocado mais técnico, espero não estar a ser muito rápido nem muito técnico. Então, com os backups imutáveis, conseguimos também garantir que cumprimos alguns requisitos rígidos de conformidade, como sendo há setores específicos, como instituições governamentais, organizações médicas, que precisam cumprir requisitos de retenção de longo prazo e garantir que dados e backups estão inalterados e autênticos durante longos períodos de tempo. Ou seja, num backup dito normal, nós faríamos o backup e podemos guardá-lo, mas por algum motivo alguém podia realizar um backup por cima desse. Ou eliminar o ficheiro, ou perdê-lo, ou uma série de coisas. Com os backups imutáveis, nós garantimos que temos uma espécie de um arquivo que é totalmente inalterável. E é a forma mais fácil, ou mais simples e menos onerosa de o conseguir. Como é que nós fazemos os backups imutáveis? Ou qual é a tecnologia que normalmente é utilizada para realizarmos estes backups imutáveis? Usam-se técnicas avançadas de criptografia e hash para criar estes backups seguros. Vamos explicar mais ou menos o que é isto, sem estar a chatear muito, porque entramos aqui um bocadinho mais nos termos técnicos. Como é que isto funciona? Eles tornam-se imutáveis quando usamos o modelo WORM. O modelo WORM é o WORM não da minhoquinha. A minhoca é uma pequena brincadeira que os fornecedores utilizam. É o WORM porque quer dizer write once, read many. Ou seja, vamos escrever apenas uma vez e depois podemos utilizar e usar e repor quantas vezes nós quisermos. Esta tecnologia é usada já há muito tempo. Neste momento começa a ser mais usada por causa dos backups imutáveis, mas já existia antes. E a ideia é que gravar o dispositivo uma vez e garantir que ele não é mais, gravar a informação no dispositivo uma vez e garantir que ele não será nunca mais eliminado. Uma coisa aqui, estes backups imutáveis, normalmente, se estamos a falar de um backup do dia a dia, nós não vamos conseguir ter backups imutáveis de todos os dias, porque isso iria gerar informação infinita, não é? Nós vamos ter que escolher um período de tempo lógico e equilibrado que nos consiga, em que nesse período de tempo será o mais lógico nós podermos recuperar de um ataque informático. Normalmente, se o ataque informático ocorrer, por exemplo, numa sexta-feira à noite, e se nós tivermos backups só de um dia, no domingo à noite, na segunda-feira de manhã, quando chegarmos para trabalhar, vamos perder tudo porque só vamos ter o backup imutável de domingo. E possivelmente já nem teremos esse porque, entretanto, os sistemas foram todos afetados e já nem sequer teremos backups. Ou seja, o lógico será nós termos 7 dias de backups imutáveis. Depois, para questões de arquivo, estamos a falar de outra coisa, eles também são imutáveis, mas não são os imutáveis que nós queremos repor como resposta a um ataque informático ou uma perda irreversível dos nossos dados. Portanto, a ideia é nós garantir que temos a informação que precisamos, mas também não temos a informação a mais guardada desnecessariamente, porque o espaço em disco, ou em nuvem, ou em tape, está cada vez mais caro, porque é cada vez mais. O espaço em si está mais barato, mas nós temos cada vez mais informação. Neste momento, todos vocês sabem, a informação que nós conseguimos ter dentro de um telemóvel, há coisa de 10 anos era impossível, nunca pensaríamos ter gigas e gigas ou 1 terabyte de informação num telemóvel, isso era impensável. E neste momento todos nós temos essa informação e essa informação também é colocada em backup, na nuvem ou em discos. Imagine o que era ter a informação de todos os dados que já passaram pelos vossos telemóveis, iam ter que ter discos sem fim. E, portanto, há que racionalizar um bocado a forma como se guardam os dados. O mais normal é termos 7 dias de dados imutáveis. É o lógico, ok? Como é que o que é que no passado era feito? O backup, para se ter um backup a funcionar convenientemente, nós teríamos que obedecer esta estratégia do 3-2-1. Isto que é? Ter 3 cópias do backup, 3 cópias dos dados, ou seja, a primeira cópia seriam os dados reais, produtivos,
e depois ter 2 cópias em backup guardadas, se possível, em sítios diferentes e em mídias diferentes. O que é que isto quer dizer? Que dos backups vamos ter, por exemplo, uma guardada num disco, outra guardada numa NAS ou numa tape, e quererá dizer que uma dessas cópias será fora da nossa empresa, seja num data center externo, seja numa nuvem. Portanto, garantir que temos um backup no data center, digamos assim, um backup externo e um backup na nuvem. Ou numa NAS fora, que esteja deslocalizada, de forma a que, se ocorrer um desastre natural, por exemplo, vai-se perder tudo que está no data center ou na empresa. Se não tivermos nada fora da empresa, vamos irremediavelmente perder tudo. Por exemplo, o normal que acontece é um backup para disco dentro do data center, uma cópia desse backup para outro data center, de forma a que, se ocorrer um problema natural, um desastre natural, nós temos o backup do outro lado. E se formos vítimas de ataque, então aí ter um off-site, de forma a que quem aceder aos nossos sistemas seja mais difícil lá chegar. E isto acontecia até às chegadas dos nossos amigos piratinhas, que se lembraram de encriptar e eliminar também os backups. Nesta fase, nós passámos para uma estratégia diferente, em que, para além do que já existia, nós vamos ter um backup aqui à frente, este offline air gap backup, passa a ser um backup que é imutável ou que está fisicamente inacessível. O que quer isto dizer? Uma tape, por exemplo, um backup para tape, que vocês conhecem, é um backup que está, a partir do momento que é feito e é retirado da tape library, ele deixa de estar acessível. Portanto, ele propriamente, já por si, é um backup imutável. Essa é uma forma de ter. Outra forma de ter um backup, um air gap backup, é desligar o sistema da rede, ou desligá-lo da ficha. Imaginem, fazem um backup para um disco e esse disco fica fisicamente longe e inacessível de todos os sistemas. Com isto, garantimos que, para além de combatermos, podemos recuperar de desastres naturais, de eliminações fortuitas, de azares, de ataques, nós vamos também estar protegidos da eliminação do próprio backup ou da encriptação do próprio backup, uma vez que ele não está acessível a ninguém, independentemente de a pessoa estar dentro de ter conseguido entrar na nossa infraestrutura. Se não estiver fisicamente com o backup na mão, ele não o conseguirá nunca apagar ou eliminar. E daí ser esta agora a estratégia utilizada e pedida ou aconselhada por toda a gente para os backups. Para onde é que nós podemos fazer estes backups? Vamos avançar. Podemos fazê-lo para a nuvem, que é uma coisa que está cada vez mais atual. Numa nuvem pública, à partida os backups podem ficar imutáveis. No Azure, na Amazon S3, tem formas de armazenar os backups de forma imutável, impedindo que qualquer pessoa, mesmo alguém com direitos, imaginem que este backup imutável, nem o administrador de sistemas o consegue eliminar. Ou seja, ele é feito de uma forma, já vou explicar um bocadinho à frente, que nem o administrador de sistemas com poderes para tudo vai conseguir eliminar o backup, porque ele está-lhe vedado o acesso, ok? O mesmo acontecerá na nuvem. Podemos integrar os backups com a maioria dos softwares que realizam backup, fazem já backup para a nuvem, para repositórios S3, garantindo que o backup fique imutável e acessível. E aqui na nuvem temos uma questão de acessibilidade que é a seguinte: acessibilidade e preço. O backup para a nuvem demora algum tempo a repor. Porquê? Porque ele não está nas nossas instalações, vai depender da largura de banda, não é uma coisa tão imediata para repor como um backup que está em disco dentro das nossas instalações. Portanto, o backup para a nuvem é utilizado, muita gente utiliza e é seguro, mas tem esta desvantagem de nós não conseguirmos repor o backup de forma tão rápida, e de outra, que é, quanto mais dados, mais pagamos, ainda que não utilizemos o backup. Ou seja, na maior parte dos casos, nós até, mesmo não utilizando os dados para repor de backup, só o facto de eles estarem alojados, estamos a pagar.
quanto mais espaço ocuparmos, mais vamos pagar. É assim em todo lado, portanto, na nuvem também será assim. Daí que haja outras hipóteses para nós realizarmos estes backups imutáveis, e a que se usa mais e a que nós aconselhamos é um backup que é feito através de um comando Linux chamado o chat-tr. Este comando, o que faz? Ele protege arquivos numa máquina. Essa máquina pode ser acessada por vários utilizadores, mas ele garante que os arquivos críticos exigem uma etapa extra antes da exclusão. Na maior parte das vezes não há hipótese sequer de excluir, a não ser no final do tempo previsto. Ou seja, se nós dissermos que ele é imutável durante 7 dias, não há forma, nem a própria pessoa que criou o backup o consegue eliminar de forma alguma. Portanto, por isso, e uma vez que estes servidores Linux podem ser instalados localmente nos data centers das organizações, é muito mais fácil, fica mais barato porque o disco é mais barato que a cloud, e é de muito mais fácil acesso porque a reposição é feita quase imediatamente. O servidor está ao lado, o repositório do backup está ao lado na própria infraestrutura, e então conseguem fazer a reposição de forma muito mais fácil, correto? Tal como com a cloud, a maioria das soluções de backup, de softwares de backup, já permitem. Algumas têm appliances próprias, outras têm a possibilidade de se fazerem e realizarem backups para Linux imutável, neste caso. Não é uma tecnologia que já existe há muito tempo, está agora a ser aproveitada para isto e tem dado resultados porque é de facto viável, é fiável, ou seja, vocês conseguem realizar backups para, nós fazemos testes disso quase, não todos os dias, mas muito frequentemente, e vocês, nem o administrador de sistemas consegue eliminar os backups, nem o próprio sistema de backup os consegue eliminar, porque eles têm a informação que lá está, não permite. Portanto, é um sistema que para nós será o mais adequado, tendo em conta todos os prós e os contras. Naturalmente, como isto é um servidor físico que está ao nosso lado, se houver uma intempérie, o servidor também se vai perder. Mas é mais frequente um pirata conseguir nos atacar do que nos cair um raio no data center ou haver uma inundação que vai inviabilizar toda a nossa infraestrutura. Portanto, tendo em conta os prós e os contras de cada uma das opções, esta será para nós a mais viável e a que nós aconselhamos. Existe também, como eu tinha falado antes, outro tipo de backups que se tornam imutáveis, que é o backup para tapes. Se vocês forem pessoas mais novas, não conhecerão estas tapes. Não são os cartuchos de ouvir música no carro que havia há 30 ou 40 anos atrás. São umas coisas parecidas. São gravadas como uma cassete em fita, e estas tapes tornam-se imutáveis e são utilizadas com essa funcionalidade, porque são retiradas, elas não ficam no leitor. Enquanto que um backup em disco, ele continua no disco, e se não se tornar o backup que está em disco imutável, ele está acessível, ele está lá no fecheiro. Pode ser acessado por qualquer pessoa, pode ser eliminado por qualquer pessoa. A tape tem essa particularidade que ela sai do leitor e é guardada normalmente num cofre ou num sítio deslocalizado do data center. E daí ele ser imutável, porquê? Primeiro porque a própria tape consegue fazer a funcionalidade warm, a tape LTO consegue que a funcionalidade warm do Write Once, Read Many seja ativada, e mesmo que depois a coloquemos na tape, ela estaria imutável, digamos assim. Mas não há maior imutabilidade do que não ter os dados lá. Portanto, se a tape estiver fora da library, ninguém a conseguirá alterar. Tem outros contras que, tal como uma cassete ou como uma disquete, o sol pode estragá-la, pode haver problemas físicos com o próprio equipamento e nós podemos perder o backup irremediavelmente. O transporte da tape pode ser perdida porque é uma coisa mais ou menos pequena, do tamanho de um telemóvel, maior um bocadinho. Portanto, é uma informação que pode ser perdida, pode ser inviabilizada, pode ser danificada, e tem outro contra também, que é mais demorosa
a recuperação dos dados de uma tape. Ou seja, nós para recuperarmos o dado de uma tape inteira, de uma infraestrutura inteira, a partir de uma tape, vai demorar horas, se não dias. E em contrapartida, a questão do Linux é muito, como já disse antes, é muito mais imediata. Só fazer aqui uma pequenina paragem, só para dizer o seguinte, estivemos a falar de todos os tipos de backup que existem, vocês já repararam que a minha tendência, e é a tendência do grupo e da empresa, está mais virada para os backups criados em Linux, peço desculpa, um repositório de Linux preparado para esses backups. Nós temos o que aconselhamos, e vai ser uma das coisas que vou falar agora de seguida, porque já estamos em 35 minutos e já vamos tentar apressar as coisas para terminarmos e ouvirmos as vossas questões, mas uma das coisas o que nós aconselhamos aos clientes é precisamente um backup para Linux, servidor Linux, utilizando, neste caso, uma das marcas de software que nós aconselhamos e que colocamos na maioria dos clientes, e eu posso-vos explicar mais ou menos o que é que nós colocamos nos clientes. É um produto praticamente chave na mão, para perceberem quais são as hipóteses de um dia, se quiserem optar por esta tecnologia, já têm pelo menos uma ideia de que ela existe, como é que ela é processada e o que é que nós aconselhamos, ok? Então, nós utilizamos um repositório Linux em Vim. Vim é um software de backup muito conhecido, um dos líderes de mercado, e é dos softwares que nós encontramos já antes de trabalharmos com repositórios imutáveis, Linux, nós já trabalhávamos com este software porque ele é bastante versátil e que vocês conseguem fazer backup de tudo, seja máquinas virtuais em Hyper-V, VMware, seja máquinas físicas, computadores pessoais, pastas de rede, file servers, seja o que for. Ele interage com os sistemas operativos, e com coisas como o SQL Server, com Active Directory, SharePoint, Oracle, tudo o que possam imaginar, ele interage. Se para além de tudo isso nós conseguimos criar backups imutáveis com ele, nós achamos que seria o ideal criar um produto que de chave na mão, ou seja, é algo que vocês adquirem não quase como um serviço. Vocês adquirem este produto e pagam X por aquele, pagam um valor que fica definido logo à partida e garantem que os backups são imutáveis e que são, para além de tudo, testados. Ou seja, é um repositório que foi mesmo desenhado especificamente para isso. A arquitetura é toda feita, vocacionada para ataques, de forma a que ninguém consegue alterar os vossos backups, como tinha dito antes. Como é que isto funciona? Ele usa uma versão hardened do Linux e que fornece uma camada adicional de segurança. Ele está configurado para apenas aceder a coisas essenciais no próprio sistema operativo e tudo que não é essencial está desabilitado. Ainda por cima, só comunica com determinadas portas e protocolos, de forma a que tudo que não sejam esses protocolos está vedado. Ainda assim, mesmo que esses protocolos sejam utilizados ou comprometidos, não há forma de alterar, porque o próprio Linux, com aquele SHA-TR que falei antes, vai impedir qualquer alteração do ficheiro. Uma pessoa que faz o ataque ou que se engana ou que normalmente não está com o equipamento, com a storage de backup na mão, não a vai conseguir danificar, porque a única forma de o danificar é estar presente com ele por exemplo, formatar o sistema operativo, retirar os discos. Para isso, a pessoa tem de estar fisicamente no local e, normalmente, estes ou são ataques informáticos e as pessoas estão de fora, ou são erros humanos, e o erro humano o erro do software, o hardware danificado, não vai estragar fisicamente o servidor Linux, que é onde estão, no fundo é um servidor Linux com storage incorporada, ok?
o que é que tem o Linux Repository que nos pode ajudar? Então, primeiro tem os backups imutáveis, que, como disse antes, não são modificáveis nem elimináveis. Estão criptografados e, como tal, é impossível alguém lá chegar. Depois tem o suporte, o MFA multifator, o que cria uma camada extra e que impede o próprio acesso ao servidor. Nem é só aos dados, o próprio acesso ao servidor é impedido. Porquê? Porque as permissões são diferentes, tudo é feito no sentido de impedir o acesso. A escrita é facilitada, mas a alteração é impedida. Ou seja, vocês podem criar os backups que quiserem, porque tudo isso não há problema. Depois do ficheiro estar criado, é impossível mexer. E os dados, para além de tudo isso, o que o Vim faz de melhor, e uma das coisas que nos leva também a utilizar este sistema, é que nós conseguimos, sem qualquer tipo de ação humana, verificar a integridade dos dados. Isto é importante porquê? Porque muitas das vezes nós fazemos backups e temos backups e sabemos que o backup está a funcionar porque o software nos diz que está tudo a correr bem, mas nós não sabemos, não podemos garantir que quando precisarmos do backup, o backup vai estar utilizável, digamos assim. Que há integridade de dados. Acontece muitas vezes haver um servidor que faz um backup de forma correta, sem erros, mas o próprio servidor tem erros. E quando vamos repor o backup, o servidor não arranca. Porquê? Porque ele ligado funciona tudo muito bem, mas os erros que existem de sistema operativo, às vezes corrupção de ficheiros, leva a que o servidor, quando vai ser ligado de novo, ele não vai conseguir ligar. Para além da imutabilidade de dados, nós aqui conseguimos garantir que esses dados imutáveis, como nós os conseguimos utilizar sempre, gravar não, nem alterar, nós conseguimos, de forma cíclica, todas as semanas, todos os meses, 3 em 3 meses, escolher um número de backups que definirmos, e o que ele faz é, ele consegue ligar as máquinas, os servidores, neste caso, testar se eles estão, se consegue fazer login, se os serviços para os quais eles foram criados, por exemplo, DNS estão a funcionar, se o SQL Server está a funcionar, se os agentes estão a funcionar, desliga novamente o servidor e mantém-no no backup. Portanto, esta verificação de integridade para nós é outra camada acima daquelas 3, 2, 1, 1, 0. Porquê? Porque nos garante que, para além de podermos utilizar os backups, eles existem, estão utilizáveis, mas vão nos servir de algo, porque se um backup está inutilizado, por muito que ele exista, não nos vai servir de nada. Ok? E depois conseguimos fazer atualizações de segurança, que é uma das coisas que também abre muitas portas para os invasores, que são os updates, seja de software, seja de Windows. Neste caso, com este backup, nós conseguimos garantir que ele tem todos os updates de segurança, todos os patches, e dessa forma nós não conseguimos garantir que não vão ser atacados, mas conseguimos garantir que, se forem atacados, a probabilidade de perda irreversível de todos os dados será mínima ou quase nenhuma. Não podemos dizer nenhuma, porque isso não existe em informática, mas podemos dizer que, com um backup feito para este repositório, vocês têm o máximo de segurança que existe neste momento no mercado, ok? Penso que já passei quase o tempo. Nós pensámos sempre que isto em 15 minutos fica resolvido, mas depois começámos a falar, falámos, e quando damos por ela já estamos nos 43 minutos. Não sei se vocês têm perguntas, dúvidas, se precisam de algum aconselhamento, estejam à vontade. Exatamente, muito obrigada pela apresentação. E, portanto, abrimos agora aqui as questões da audiência. Se alguém tiver, esteja à vontade, pode colocar no chat ou então ativar o microfone. Ora, penso que temos uma no chat. Não sei se o Nuno consegue ver ou se quer que leia. Ok. Sr. Moreira, que é um velho amigo, da sua experiência nas organizações com dados sensíveis, saúde e bancárias, quem regula audita de uma forma idónea que realmente os dados, enquanto cidadão, são assegurados sem manipulação?
porque nas organizações internamente cabe a gestão de responsabilidade numa instituição pública que segurança na manipulação de dados temos. Ora bem, no que toca a dados imutáveis, Rui, nós garantimos que ninguém os vai alterar. No que toca ao acesso aos mesmos, isso já passa por uma questão de segurança própria das organizações. As pessoas, em teoria, nós na informática temos em mãos os dados muito sensíveis de todas as empresas com quem trabalhamos. Também trabalhamos com a banca e essas informações, sendo muito sensíveis, nós tratamos de forma responsável e profissional. Para outros casos, nós não podemos garantir que as pessoas não vão, pelo menos, verificar os dados. Os dados podem não ser elimináveis, nem encriptáveis, mas estão ao acesso de qualquer pessoa que consiga invadir os sistemas. Portanto, não é tão fácil assim impedir que as pessoas verifiquem, pelo menos, o backup é utilizável. Os dados numa storage imutável, ainda que não seja, pode não ser um backup, pode ser um disco imutável onde se grava a informação uma vez. Uma base de dados, por exemplo, que vamos guardá-la aqui de forma imutável. Essa base de dados está sempre acessível. Sempre. Sempre, desde que a segurança da própria empresa ou da organização assim o permita. Para evitar isso, terão que criar outras camadas de segurança. A imutabilidade dos dados apenas impede que elas sejam eliminadas. Nada, Rui. Um abraço. Se mais alguém tiver alguma questão. Eu penso que já não temos mais questões. Entretanto, nós também vamos enviar agora no seguimento da Speed Talk um questionário onde vamos juntar o contacto do Nuno, qualquer questão que surja ou aconselhamento que necessitem. Sim. Se precisarem de alguma coisa, às vezes há uma dúvida, um aconselhamento que precisem, enviem, nós cá estamos para ajudar. A ideia deste Speed Talk também, para além de consciencializar as pessoas, é de vos mostrar que há opções e há soluções que nós podemos, nem precisar, podemos não ser nós a implementar, mas explicar-vos que há forma de protegerem melhor os vossos dados e tendo essa ideia vocês já conseguem pelo menos perceber que há soluções. Claro que sim. Nuno, em nome da EMIN, agradecemos mais uma vez a Obrigado, Filipe. disponibilidade para o evento. Obrigado. E deixo aqui também uma pequena nota sobre os próximos eventos da EMINO. Nós, no próximo dia 13, vamos ter um business drink sobre a patente unitária, em parceria com a Patent Tree. No dia 18, recebemos mais uma Speed Talk sobre o tema Oportunidades de Negócio no Mundo Árabe. E no dia 20, voltamos a ter um business drink sobre a inovação corporativa, em parceria com a Salesforce e Innovation by Kaizen. Todas estas informações estão disponíveis no nosso site e também podem nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Termina assim mais uma Speed Talk da EMIN. Portanto, obrigada a todos e até uma próxima. Obrigado, até a próxima.